Transforma Escola, um podcast da Rede Educare para falar e refletir sobre a escola com professores, alunos, pesquisadores, coordenadores, diretores e todos aqueles e aquelas que constroem o ambiente escolar. Nossos encontros serão apresentados por Letícia Tavares e Ronaldo Venas. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Transforma Escola. Eu, Letícia Tavares e o Ronaldo Venas, receberemos hoje as convidadas professoras Fernanda Queiroz e Patrícia Talem. Olá, pessoal! Sejam bem-vindas aqui. É um prazer estarmos aqui para falar um pouco sobre o tema da inclusão e acessibilidade nas escolas. Para isso, temos aqui o prazer de receber a Patrícia Talem, que é licenciada em Pedagogia, diretora da Escola Municipal Benedita Vieira, localizada no município de Itapetininga, em São Paulo, e uma profissional que já atua há 30 anos no magistério. E também a Fernanda Queiroz, que tem doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. Sejam todas muito bem-vindas e eu tenho certeza que vai ser um prazer ouvir todas o que vocês trazem de contribuição aqui para a gente hoje. A gente escolheu já de cara abordar esse tema da educação inclusiva, porque a gente percebeu que é um desafio para a maior parte das escolas que a gente desenvolveu, que nós desenvolvemos projetos nos últimos anos, né? E acho que para a gente começar essa conversa, queria convidá-las para vocês trazerem uma reflexão acerca da própria nomenclatura, né, do nome, em especial a Fernanda, né, porque a gente já ouviu diversas expressões, né, ao longo das nossas vidas sobre o tema, seja excepcional, especial, deficiente, pessoa com deficiência, típico, atípico, neurodivergência, né? Então, queria saber, assim, primeiro, onde que a gente está nesse debate, né? Quais são as terminologias corretas para a gente adotarmos hoje? O que tem sido falado sobre isso? Onde que a gente está? Agradeço o convite, Letícia, Ronaldo, para esse nosso diálogo formativo aqui. Obrigada, Patrícia, pela parceria nesta tarde, para refletirmos em conjunto sobre essa temática que me é tão cara e tão necessária para a inclusão dos estudantes com deficiência. Como o Ronaldo já mencionou, né, sou professora da Universidade Federal da Bahia, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de educação especial e inclusiva, e considero relevante informar que antes de atuar no ensino superior, lecionei mais de 20 anos na educação básica, em diferentes cargos, como professora do ensino comum, do atendimento educacional especializado, em sala de recursos, coordenadora pedagógica e funções de assessoria e formação continuada de professores junto a diferentes secretarias de educação. Bom, para conversarmos sobre essa temática, né, acessibilidade e inclusão, considero também importante se a gente puder tocar alguns pontos da tecnologia assistiva, né, e primeiramente gostaria de mencionar que a educação inclusiva é uma perspectiva educacional que procura responder às necessidades de aprendizagem de todos os estudantes, desde bebês, crianças, jovens e adultos. Seu foco principal são as pessoas ou grupo de pessoas que foram historicamente excluídas da efetivação do direito à educação e, dessa forma, estiveram fora da escola ou, estando inseridas, ainda enfrentam barreiras para a sua efetiva participação nos processos de ensino e aprendizagem. Assim, ela se revela como um processo educacional que se estrutura em função das necessidades dos alunos e se preocupa com a aprendizagem de todos os estudantes. Dentre este público está o público-alvo da educação especial, que é compreendido pelos estudantes com deficiências, seja física, intelectual, sensorial, como a surdez, a cegueira, a baixa visão. E também pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, entre eles o transtorno do espectro autista, e pessoas com altas habilidades e superdotação, segundo a legislação nacional atual. E né, sobre esse público que pretendemos focar nossa atenção agora.
Então, a educação inclusiva é uma perspectiva educacional. Ela é voltada a atender a todos e a cada um nas suas especificidades, né? Toda a população que esteve historicamente afastada da escolarização, a questão da população negra, dos indígenas. Então, a educação inclusiva vai acolher todo esse público, e dentre esse público estão as pessoas com deficiência, que é o público-alvo da educação especial. Então, muita gente pensa, agora a educação inclusiva, não existe mais educação especial. Não é isso. A educação especial é uma área de conhecimento, tem os seus saberes, os seus fazeres, né? A questão do ensino do braille para as pessoas cegas, a questão do uso da tecnologia assistiva, a questão da Libras, né? Para a comunicação com os surdos e N outras questões. Então, mas toda essa perspectiva está dentro de uma perspectiva inclusiva. Então, antigamente tinha, né, a educação especial que ficava à parte lá na classe especial ou só em escolas especializadas, não tinha contato com o estudante do ensino comum. E agora não, estamos todos no ensino comum, no ensino regular, né, segundo da legislação. Eu gosto de falar comum para esse sentido mesmo, de comum a todos, de comunidade. Então, todos no ensino comum, e a educação especial teve que se ressignificar. Ela, hoje, pelo atendimento educacional especializado, vai dar atenção para esse estudante no ensino comum. Alguns podem precisar frequentar a sala de recursos no contraturno. E, diante das nomenclaturas, né, que você falou, hoje, as pessoas com deficiência, né, a partir da Convenção, né, de Nova York, que foi em 2007, que depois recebeu o status de emenda constitucional no nosso país, escolheram, né, participando dessa convenção, essa nomenclatura, pessoa com deficiência. Então, atualmente, né, as nomenclaturas mudam de acordo, né, com a mudança, né, da sociedade. Então, historicamente, nós tivemos, né, necessidades especiais, portador de deficiência, várias nomenclaturas. Atualmente, pessoa com deficiência. Por quê? Qual a justificativa? Valorizar a pessoa. Então, o importante é a pessoa. A questão da deficiência é uma característica daquela pessoa, né? Inclusive, a definição de deficiência, a partir dessa Convenção de Nova York de 2007, e que teve um peso tão importante que na nossa Lei Brasileira de Inclusão de 2015 também traz, né? Que é a questão o impedimento de ordem biológica, seja uma questão sensorial, seja intelectual, né? Mas ele vai se tornar uma deficiência na relação com as barreiras que são impostas, às vezes, pelo ambiente. E essa temática que vocês trouxeram hoje é muito importante, muito significativa, porque a acessibilidade no ambiente escolar vai ser voltada a isso, a derrubar essas barreiras, seja barreira física, arquitetônica, atitudinal, né? Então, ao estruturar práticas pedagógicas, né, para derrubar essas barreiras, né, ao planejar um projeto político-pedagógico voltado a derrubar essas barreiras na escola, a gente está potencializando, né, uma aprendizagem com equidade para todos. Eu acho que isso pode ser o disparador da nossa conversa aqui. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Quanta coisa! Nossa, eu fiquei muito curiosa, antes da gente passar para a próxima pergunta, eu fiquei curiosa com um termo que você falou, que é de tecnologia assistiva. Você pode legal. falar sobre ele? Eu nunca tinha escutado, acho que é interessante trazer. Adoro falar sobre essa temática, que é a tecnologia assistiva, desde o meu mestrado eu estudo, né, sobre ela, e é relativamente recente, né, no nosso país. Anteriormente era chamada de ajudas técnicas, então a gente vai encontrar essa terminologia anterior a 2017.
a 2007, desculpa, falei errado, a anterior a 2007, né? E a tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, a tecnologia assistiva não é somente para as pessoas com deficiência. Por exemplo, uma pessoa que está com mobilidade reduzida, né, esses recursos, essas estratégias podem, né, colaborar para que ela consiga desempenhar uma atividade, né, seja do dia a dia, seja profissional, os idosos, né? Então, é muito importante que ela esteja na escola também, né? Porque a tecnologia assistiva muitas vezes vai fazer a diferença que a pessoa com deficiência, o estudante com deficiência, consiga demonstrar suas potencialidades. Por exemplo, um estudante que não fala, né? Não via linguagem verbal, né? Não fala oralmente. Mas se ele for usuário da comunicação suplementar e alternativa, né, que é todo um recurso que é introduzido, né, com o apoio tanto de fonoaudiólogos como do professor do atendimento educacional especializado, ele vai se comunicar, seja por meio de softwares, né, de comunicação alternativa, ou mesmo construção de pranchas temáticas. Então, quando a gente fala em tecnologia assistiva, as pessoas já pensam em alta tecnologia. Mas, às vezes, um recurso, uma estratégia, construído, às vezes, com recursos que temos na escola, alterar a altura de uma mesa para o estudante poder ficar melhor acomodado, sua adequação postural, já vai significar muito para a aprendizagem desse estudante. Então, a tecnologia assistiva vai estudar essa área, tem várias classificações, vários itens, né, voltado à atividade de vida diária, recurso de acesso ao computador, inclusive também recursos relacionados ao transporte, recursos voltados às pessoas, né, cegas ou com baixa visão, deficiência auditiva ou surda e o próprio esporte e lazer. Então, sobre tecnologia assistiva também daria para a gente conversar bastante à tarde, mas resumidamente seria isso. Ô, Fernanda, o que você está trazendo, eu passo aqui um filme na minha cabeça sobre a escola da Patrícia, porque visitando a escola da Patrícia, que está aqui com a gente, ela vai poder falar bem mais sobre isso, porque tem vários exemplos de tecnologia assistiva, de soluções que ela foi produzindo em função dessa clientela, ou seja, a necessidade de dar acesso a essas crianças e adolescentes, mas em especial as crianças, fez com que ela produzisse muita tecnologia assistiva. Eu queria até passar a palavra para ela, porque eu acho que ela tem mais condições de falar sobre isso. Eu acho bem interessante ouvindo a Fernanda assim, né? E ela colocando essa parte teórica, mas que sem ela a prática também não pode acontecer, né? Nós precisamos buscar, né, essa teoria para a gente colocar em prática. E muitas vezes a gente, na escola, no chão da escola, a gente acaba fazendo ao contrário, né? Em vez da teoria a gente levar à prática, diante da prática a gente vai buscar estudar aquilo para poder implantar dentro de uma escola. Né? Eu vejo que uma escola inclusiva é uma escola onde você busca essa equidade, que a Fernanda até coloca, né, na questão da equidade, porque nós sabemos que a igualdade ela torna-se impossível dentro de um ambiente em que todos nós somos diferentes, né? Então, a equidade, eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito tem um desenho das crianças assistindo a um jogo de futebol, acho que vocês conhecem, em que eles sobem em caixotes e um é mais baixo, outro é mais alto, e isso me mostra muito essa questão da equidade, o quanto é importante a gente olhar para cada um na sua aprendizagem singular, né? E quando ela coloca, também não conhecia esse termo da tecnologia assistiva, eu vejo que foi isso que nós buscamos,
né? Nós buscamos primeiro na prática e agora estou aprendendo na teoria. Então, assim, diante das necessidades, nós hoje estamos na escola com 27 crianças de inclusão, né? Isso eu digo cadastrado no sistema inclusivo, porém eu acredito assim que a inclusão ela vem para incluir a todos, inclusive aqueles que têm dificuldade de aprendizagem, não porque ele tem alguma deficiência, mas porque ele tem dificuldade, porque os pais são analfabetos, né? Eu vejo a inclusão com um leque muito maior do que as deficiências, mas a deficiência até da nossa sociedade, a questão financeira, a questão econômica, e aí a gente começa a entender que a gente busca, sim, algumas assistências para que a gente possa melhorar esse trabalho dentro da escola. Quando nós buscamos, né, a sala multissensorial, que vocês vieram nos dar de presente, era um projeto que nós tínhamos diante das dificuldades dos nossos alunos, né? Nós percebíamos que aquela criança com autista, alguns autistas severos, eles não conseguiam ficar dentro da sala de aula, e aí a gente estava só cumprindo a lei e não estava incluindo de verdade. A gente começou a perceber que havia necessidade de outras estratégias, de outras tecnologias assistivas, né, para que a gente pudesse realmente incluir aquela criança, aquela família, né? Até nós temos um filme que depois eu quero passar para vocês, que é do Luto à Luta, que ele coloca da dificuldade desses pais de aceitar essa criança que chegou com deficiência, que não foi fácil, e depois eles vão lutar por essa criança, e isso a gente vê diariamente na escola. Então, a gente foi buscar essa assistência, né, para essa tecnologia assistiva, para que a gente pudesse incluir de verdade, para que isso saísse de uma lei, saísse do papel e acontecesse realmente dentro de uma escola, né? Porque eu colocar um aluno e atender uma matrícula, porque a lei me diz, é simples, né? Eu coloco alguém com ele fica andando pelo pátio, ele fica andando pela escola, alguém atrás dele, cuidando, mas e aí? O que ele vai aprender? Qual o currículo que eu vou disponibilizar para ele? Todo mundo aprende, né? Cada um com as suas necessidades, com as suas habilidades, com as suas experiências, mas todos aprendem. Então, para eu colocar e incluir essa criança de verdade, eu preciso buscar essas tecnologias, porque senão eu não consigo. E principalmente, eu vejo a questão dos recursos humanos, né? Se eu não tiver uma equipe que está pronta para acolher essa criança, essa inclusão, e diante disso buscar as tecnologias assistivas, eu paro por aí a inclusão, né? Então, eu preciso disso. Eu preciso, em primeiro lugar, ter uma equipe que está pronta, que vai incluir, que vai trazer para nós, que vai demonstrar amorosidade nesse acolhimento. E aí sim a gente vai buscando outros recursos para que essa criança possa avançar e aprender. Patrícia, muito legal te ouvir falando sobre essa prática e sobre esse cotidiano da escola, porque nos ajuda muito, muito mesmo. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo nesse momento também está fazendo essa reflexão, porque são pessoas, são profissionais que também estão vivenciando essa realidade. E muitas vezes diante de falas, por exemplo, de autoridades que dizem assim, não, a gente deve separar para que crianças com deficiência não atrapalhem as demais crianças. E aí, ouvindo você, ouvindo a Fernanda, a gente começa a observar que, na realidade, isso é um discurso completamente obsoleto, que não cabe no momento, no mundo contemporâneo. Ou seja, que a escola ela tem que ser inclusiva, e você deu um depoimento e que eu acho muito rico, no sentido de que ela tem que ser inclusiva para todos, a escola tem que ser para todos e para todas, e não separar as pessoas diante de uma deficiência, como Fernanda destacou. Ou seja, a ênfase tem que estar na pessoa, não na deficiência. Acho isso muito interessante. Eu acho que uma coisa que é muito interessante também é que aquilo que é bom para a criança com deficiência é bom para todas as crianças, né? E dentro da escola, né, pensando numa escola para todos, a criança com deficiência, ela precisa ser uma cidadã dentro da sala de aula, né, dentro dessa escola. E uma coisa que me chamou a atenção também na fala da Patrícia
ela falou sobre a necessidade de ter ferramentas para fazer uma real inclusão, né? Porque hoje em dia, muitas vezes, a gente recebe a criança na sala de aula, a gente recebe a criança na escola, e aí a gente não cria ferramentas, a gente não cria estratégias, e a gente usa muitas vezes a desculpa da socialização para não fazer a inclusão. Ah, mas essa criança, ela está socializando, né? Mas para uma inclusão real, a gente precisa buscar essas estratégias. A gente quer falar um pouco sobre, a partir do que vocês estão trazendo, a gente queria saber sobre essa formação de professores, ou seja, tanto dentro do aspecto do que a Fernanda está vivenciando na universidade, em termos de formação de professores, como o que a Patrícia está vivendo no seu cotidiano no chão da escola, e diante do que vocês estão colocando como importância e como desafio, esse professor está preparado para enfrentar essa realidade dessa formação de uma educação inclusiva? É o seguinte, acho que uma analogia, né, que exemplificaria um pouco, né, a carga horária das licenciaturas hoje, seria aquele cobertor curto que quando cobre o pé, descobre a cabeça, cobre a cabeça, descobre o pé. Então, a carga horária, né, a distribuição, são vários conteúdos, né, vários assuntos importantes para ser abordado nas licenciaturas. Então, com certeza, precisaria, né, ser ampliado o tempo dedicado a essa temática, né, da educação especial inclusiva. Então, nós temos a Lei de Libras, de 2005, que garante, né, que todas as licenciaturas tenham como componente obrigatório Libras. Mas, nas diretrizes curriculares, né, nacionais para a formação de profissionais do magistério para a educação básica, né, coloca algumas modalidades que têm que ser contempladas, dentre elas a educação especial. E conforme as licenciaturas vão, né, atualizando as suas diretrizes curriculares, estão inserindo componentes, né, relativos à educação especial inclusiva. Mas em muitos deles ainda não é obrigatório. Então, há alguns cursos de licenciatura que os estudantes, né, têm a opção, né, é optativo, é um componente optativo, escolher cursar, né? Então, pode ocorrer ainda de algum graduando, né, sair sem ter tido alguma especificidade voltada à educação especial. Então, isso com certeza precisa ser ampliado. Quando cada licenciatura for revendo suas diretrizes curriculares, inserir, né, para que seja contemplado. Eu costumo comentar, né, com o componente, né, que eu ministro, tem estudantes de vários cursos, né, de várias licenciaturas, também alguns da área da saúde, fonoaudiologia, bacharelado interdisciplinar, agora terapia ocupacional. Então, é interessante que dá uma diversidade, né, de exemplos, de riqueza, de experiências. E eu costumo falar assim, não dá para um componente, né, de 60, 70, né, 80 horas, né, essa faixa de 60 a 70 horas em média, né, nas universidades, cada componente, para achar que vai conseguir contemplar, né, todo o conhecimento de uma área, né? O conhecimento hoje é muito dinâmico em todas as áreas do conhecimento. Mas, se o estudante, né, que vai ser um futuro professor, se ele for para a escola, né, um professor recém-formado, acreditando na potencialidade do estudante que ele vai trabalhar, então, independente de ter alguma deficiência, independente, né, de qualquer questão, ele tem potencialidades a desenvolver. E temos que, por meio de estruturar essas práticas pedagógicas, utilizando a tecnologia assistiva, utilizando recursos pedagógicos, né, diversificando a perspectiva do desenho universal para aprendizagem aí. Então, ir para a escola acreditando na potencialidade do estudante já é um grande caminho. Porque até pouco tempo, né, como a Letícia acabou de colocar, se achava que a pessoa com deficiência estava na escola só para socializar,
socializou, tá bom. Não, ele tem o direito de aprender, como todas as crianças, todos os jovens, né? Então, o importante é isso, ir para a escola acreditando na potencialidade e com essa vontade de ir em busca de conhecimentos, porque hoje é possível com cursos de formação continuada, né? Um exemplo são essas lives, essa iniciativa, né? Esse projeto de vocês, e em busca, né, de conhecimentos, como aprimorar, como que eu vou tratar da especificidade daquele estudante. Muito legal isso que a Fernanda está falando, porque exatamente, né, pelo conhecimento ser muito dinâmico e as coisas estarem sempre se transformando, e por mais que a gente se forme, né, a gente fala, você pode fazer um curso de 1000 horas, né, a criança que vai chegar na sua classe é a hora 1001 que você não fez, né, então a gente tem que estar na escola sempre nos capacitando e buscando, né? E obviamente, a formação, a graduação tem que dar conta ali minimamente, né? Mas a gente nunca vai estar 100% preparado, né? É mais trocar o estar preparado por estar aberto, porque dentro da escola tudo cabe e tudo vai acontecer, né? E às vezes a gente se colocar assim muito no lugar, né, do eu não estou preparado, a gente fica no imobilismo, né, e é isso que a gente tem que vencer, passar adiante, para conseguir receber todas as diferenças que fazem parte da escola. E assim, né, Letícia, a gente pensando, né, nessa fala da Fernanda, a gente retoma aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes no chão da escola é a prática que vai nos levar a buscar essa teoria, né? Então a gente vai buscar estudar, porque de repente apareceu essa situação 1001 lá e vai me fazer buscar a situação para que eu possa fazer o melhor ali na escola. Há 4 anos atrás, nós recebemos 2 alunos autistas severos que quando chegaram para nós, vocês imaginem, né? Itapetininga é uma cidade pequena, onde as escolas próximas, as crianças já vão para a nossa escola, então a gente já recebeu com toda aquela história de que o aluno era muito difícil, que ele batia, que ele chutava, que ele... Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca trabalhei com um aluno autista dessa forma, como que eu vou fazer? Lá foi a Patrícia correr procurar um curso de aperfeiçoamento em autistas, né? Em transtorno espectro autista. Então, a gente vai buscar essa teoria. Então, o professor, né, o educador, ele tem que ser um eterno aprendiz, ele tem que estar sempre em busca dessas teorias para que possa ajudar na sua prática. Porque hoje está ficando muito fácil terminar uma faculdade de pedagogia à distância, né? Em que não se cobra tanto como cobrava, pelo menos na minha época, se cobrava demais da gente, porque era ali, né? E algumas, a gente sabe que algumas à distância ainda tem essa cobrança, mas nós sabemos também que muitos não têm. E que você preenchendo o papel, fazendo a avaliação que você fez com um monte de gente, com aqueles que estudavam mais, você vai passar. Só que a hora que você chegar na sala de aula, você vai falar, meu Deus, por que eu não prestei atenção naquela aula? Né? Então, o professor ele precisa estar consciente que entrar numa sala de aula não é só para ganhar o seu sustento. Entrar numa sala de aula é para fazer diferença na vida daquela criança. Que aquela criança está indo lá e que a gente tem que acolher com amor, que a gente precisa buscar as necessidades dela, porque todos têm direito de aprender. E mais importante, sabe, eu até anotei isso aqui, que eu queria colocar para vocês, o convívio no ambiente comum beneficia a todos. Quando a gente tem uma inclusão numa sala de aula, gente, vocês precisam de ver a diferença que aqueles alunos que estão lá incluindo, eles têm com relação à vida, com relação ao cidadão que ele vai se transformar em saber acolher, em saber a urbanidade que ele cria ali. E isso é o mais importante, né? Esse aprendizado dessa criança que as pessoas consideram normal, né? A diferença que faz nesse acolhimento. Nós temos um aluno, o Miguel, ele é cadeirante, e todas as crianças querem levar a cadeira para o recreio. Todas as crianças, quando ele vai para a biblioteca, quer ir ler o livro com ele. Então, assim, isso faz toda a diferença para toda uma escola, né? Então, é isso que eu quero que a minha escola seja, uma escola inclusiva.
né? Quando um aluno tem dificuldade e ele precisa dessa sala multissensorial, ele não tem deficiência aparentemente nenhuma ali, mas ele vai numa sala multissensorial porque ele vai buscar outras estratégias para esse aprendizado. Então, todos nós estamos ali incluídos, né? E essa dinâmica da equidade é o que fala mais alto lá para nós mesmos. Então, isso é muito importante. O professor precisa buscar mais, ele não pode se acomodar no que ele aprendeu numa faculdade de pedagogia, né? Ele precisa buscar mais do que isso. Já estamos aqui caminhando para o fim. Acho que foi uma conversa incrível, né, que fez a gente reafirmar a necessidade do nosso cotidiano ser sempre ressignificado, né? E acho que essa conversa faz com que cada um olhe para a sua realidade de escola, né, para o que a gente tem dentro da nossa escola, para que a gente pense o que eu posso fazer a partir disso, né? E quais são os caminhos de capacitação possível, e também dentro do material que me é oferecido, o que é possível, né? E o que eu também posso buscar, né? Então, que a gente possa sempre partir da possibilidade, né? E não da falta. E que as nossas escolas abracem cada vez mais, sem restrições, incondicionalmente, a inclusão, né? E agora, por fim, queria pedir para a Patrícia e para a Fernanda, se vocês tiverem algumas indicações para quem está nos escutando, né? Seja de filmes, artigos, vídeo, música, o que for sobre o tema, né? Textos, livros que podem contribuir na nossa formação de professores. Nós temos algumas curta-metragens que são bem interessantes para passar para os pais, para passar para os professores. Ele coloca assim, como nascem os paradigmas, aí tem uns grupos de macaco, ele é bem interessante, e eles são doutrinados com um cacho de banana ali. Então, eu quero que vocês assistam, mostrando, né, as nossas diferenças, as questões mesmo de como nascem esses paradigmas, por que a gente precisa mudar alguns deles para que a gente possa incluir melhor. Temos as reflexões sobre o sistema de educação e trabalho, é uma curta-metragem também animada, bem interessante para a gente passar com o tema inclusão. Eu marquei um outro, As Cores das Flores. Esse é um filme de curta-metragem espanhol, gente, que fala sobre a deficiência visual. Ele é muito bacana, vocês vão gostar também. E mais um que eu tinha marcado, essa curta-metragem, era Cordas. Ele é dublado e assistam, vocês vão gostar também. Então, esses são algumas curtas, né? E eu marquei um filme que eu coloquei, acho que esses todos já assistiram, Como Estrelas na Terra, esse é muito bacana. O Milagre de Anne Sullivan, que também é bacana, fala sobre a deficiência visual. E eu marquei aqui para vocês, que foi um filme que fala À Primeira Vista, que é a história de uma arquiteta que sai de férias, ela está no hotel e se apaixona pelo massagista, e ele é cego, e aí ela trabalha nesse convencimento aí para ajudar nessa deficiência visual dele. E mais um, que esse é para os pais, eu acho bacana, que é do Luto à Luta, que no começo, né, quando ele tem aquela criança, a gente já espera a criança com as nossas expectativas, né? A gente já cria uma expectativa, e aí, de repente, a gente vê as dificuldades, a deficiência, a gente sabe que não vai ser fácil para a vida do nosso filho, porém, esses pais vão à luta e percebem que essas crianças podem dar muito mais do que eles esperavam, né? Eles podem crescer, eles podem aprender, eles podem estar inclusos aí na sociedade sem problema nenhum, né? Bom, sem problema nenhum é um pouco de utopia, né? Todos nós temos problemas, mas são indicações interessantes para que a gente assista e para a nossa formação também, tá bom? Acho que é isso. Nossa, adorei. Temos um ano aí de filmes para assistir. Não, mas como são curta-metragens, é rapidinho, gente. Então...
Eu fiquei pensando nessas indicações, Patrícia. Por exemplo, um coordenador pedagógico, um diretor, ou mesmo um professor de área, passando para os colegas, assistindo com os Isso, é colegas, bacana. e depois fazendo uma discussão em torno do filme. Ou seja, eu acho que isso também pode ser formativo, pode ser um caminho interessante. Sim. Que bacana. Nós temos na escola a AC, né, que é a hora da atividade coletiva, toda segunda-feira. Então, a gente já monta e já vai trabalhando. Eu não sei se vocês já conhecem, talvez até conheçam melhor do que eu, a Thaís Coelho, que é uma neurocientista. Gente, ela está fazendo ela fez uma maratona em janeiro e ela faz um trabalho de neurociência que a gente tem dado formação em cima da maratona que ela deu em janeiro. Gente, é muito bacana. Vocês iriam gostar muito. Segue ela lá no Instagram também, Thaís Neurocientista. Ela dá umas dicas bacanas da inclusão, mesmo a inclusão nas questões da aprendizagem, né? Então, é muito bacana. Vocês vão gostar também. Muito legal as indicações da Patrícia, realmente muito ricos, e a partir, né, dos filmes e documentários que a Patrícia falou, eu lembrei de um bem interessante também, tanto para trabalhar com professores, como pais, como com os próprios colegas, que é Por que Heloísa? No YouTube consegue achar, colocando Por que Heloísa. Na realidade era um livrinho que transformaram, né, numa animação, é a chegada de uma menina com paralisia cerebral na escola. Então, daí mostra, né, a relação dela com os colegas, mostra alguns recursos de tecnologia assistiva que ela utiliza. É bem interessante. Gosto bastante também desses que a Patrícia recomendou, e queria deixar o site, então, do nosso Congresso Baiano de Educação Inclusiva, que foi o ano passado, foi em 2021. Mas lá dentro do site tem a recomendação de lançamento de livros, tem as palestras que dá para ser assistida, né? eventos.galoa.com.br/CBI-PAGE/710. Então, vai estar na página inicial do evento e dá para assistir a gravação das palestras, das mesas, tem os anais com os trabalhos que foram publicados e também tem mais de 10 livros que foram lançados nesse período 2020, 2021, sempre voltados a essa área de educação especial e inclusiva. Eu tive um aluno com paralisia cerebral, ele saiu ano passado da escola, ele entrou numa cadeira de rodas e ele foi para o andador e saiu andando da escola sem essa necessidade mais nem da cadeira, nem do andador. E pensem no menino inteligente que gostava de socializar e que a classe inteira amava brincar com ele. Então, assim, a importância da família ser esse suporte também, porque a família incentivava muito. E ele era um menino muito corajoso. E esses dias a avó foi na escola para nos agradecer, né, de todo esse ano que passou, e comentou de um prefeito que é próximo aqui da nossa cidade, que tem paralisia cerebral. E aí a minha filha hoje é advogada, foi nessa cidade e falou: nossa mãe, o prefeito entrou, eu não sabia que era o prefeito. Eu falei: por que, filha? Porque ela estranhou mesmo a capacidade, a inteligência daquele homem ali, e às vezes as pessoas não entendem o quão longe eles podem ir, né? Então, eu queria deixar aí, o nosso prefeito aqui de uma cidade vizinha tem a paralisia cerebral, ele foi eleito pela democracia aí e está fazendo um excelente papel na cidade. Então, eu queria, assim, deixar para vocês que nossas crianças são capazes, que todos eles aprendem e que basta a gente ter muita boa vontade e correr atrás, né? Correr atrás. Aí eu preciso ainda guardar das tecnologias assistivas que a Fernanda nos colocou. Obrigada, Fernanda, pelas dicas aí também. Eu só tenho a parabenizar, né, os exemplos que você trouxe, toda a perspectiva inclusiva de toda a equipe da sua escola, porque é um reflexo, né, uma direção que tem essa perspectiva inclusiva vai
né, dando força para os professores, para que eles tenham a iniciativa e tenham vontade de buscar, e realmente, como você trouxe, né, nos exemplos, a gente vai vendo os frutos, os reflexos, né, no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento das potencialidades. Só tenho a parabenizar que realmente, né, essa perspectiva inclusiva, que é um caminhar, né? Na educação não está tudo pronto e acabado, né? Sempre temos novos desafios e sempre também regados a bons exemplos como o que você trouxe. Só tenho a agradecer. Muito obrigada, aprendi muito. Em nome desse podcast, sabe? E eu tenho certeza que todos os professores que estão nos ouvindo agora também querem muito agradecer a vocês. Agradecer a Patrícia Salem, a Fernanda Queiroz, que estiveram aqui com a gente para conversar sobre esse tema que é caro ao país, aos professores, aos pais e que afeta em especial a vida de crianças e jovens. Ai, muito obrigada, gente. Obrigada, Ronaldo, Patrícia, Fernanda. E a gente vai continuar se encontrando aqui, Rô. Você escutou o Transforma Escola, um podcast da Rede Educare.